Olá, como vai? Tudo bem? Estamos de volta nesse mesmo canal para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. E nesta hora eu quero pensar com você no texto de Atos 12 e os versos do 1 ao 4 diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Eram então os dias dos pães ázimos. E, havendo prendido, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Em dias em que ouvimos grandes discursos, pregações, exortações, estudos, ensinos do Evangelho sobre a igreja triunfante, uma igreja que não tem luta, não tem aflição, não tem derrota, não adoece, não tem perseguição, ninguém morre, não acontece nada. O texto que lemos, ele não diz nada disso. Por isso que eu quero falar nessa tarde sobre o contraditório da igreja. Perseguição é real da igreja. O texto fala que o imperador Herodes, o rei, prendeu Pedro, só que antes maltratou, perseguiu outros, matando inclusive Tiago a espada, o irmão de João, discípulo de Jesus. Sabe, meus irmãos, em nossos dias há uma perseguição disfarçada, onde há uma multidão de gente ouvindo somente discursos positivos, de é só vitória, que não há luta. E a gente sabe que nas caladas e às vezes abertamente é uma perseguição política, jurídica, das classes altas da sociedade. Isso é real. É o que eu diga. Que já tive inclusive a igreja que sou pastor lacrada. Eu digo sempre que se tudo estiver bem, se tudo estiver normal, algo está errado. Porque a igreja nunca deixou de ser perseguida. A igreja nunca deixou de ser solapada, de ser, sabe, muitas vezes caluniada, humilhada. Eu digo, sabe qual é a medida do termômetro do meu ministério, se eu estou pregando aquilo que agrada a Deus? Quando eu vejo a reação de alguns irmãos, de algumas pessoas, dizendo, pastor, essa palavra, essas coisas assim. Algumas caras feias. Embora a maioria se alegre, receba com alegria. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender de que a mesma igreja da época desse acontecimento, que era perseguida, solapada, ela também orava. Por isso que a igreja precisa orar, precisa dobrar os seus joelhos. A luta, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. E sabe o que aconteceu? Deus deu livramento a Pedro, enviou o anjo lá nas prisões e saiu de cabeça erguida pelo portão principal. E mais ainda, no final do capítulo você vê a morte daquele que prendeu um, perseguiu outros e matou um, Herodes. Deus é a nossa justiça. Pense nisso. Está sendo perseguido? Fique tranquilo. Está sendo caluniado? Você está na igreja de Cristo, porque ela sempre foi, sempre será perseguida, mas também sempre será guardada, protegida, amada e cuidada pelo Senhor. Um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus nos permitir.